Olá, pessoal. Retomando o nosso curso aqui de processos de execução. Nessa aula a gente vai tratar de um instrumento de defesa do executado no processo de execução. Lá nas nossas aulas, quando a gente tratava de princípios, a gente alertou vocês que incide sobre os processos de execução o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, nesse caso, sempre deve ser permitido ao executado que ele apresente matéria de defesa para evitar o curso da execução. Esse instrumento de apresentação de defesa pelo executado se chama embargos à execução, ou seja, é o meio processual que o executado tem de apresentar sua defesa nos casos de execução de título extrajudicial. Ok? Não estamos falando aqui de cumprimento de sentença, pessoal. Estamos falando de execução de título extrajudicial. Nesses casos, o instrumento de defesa que o executado tem são os embargos à execução. Os embargos, gente, uma peculiaridade desse instrumento é que ele não é apresentado também como um mero pedido dentro do processo de execução, como, por exemplo, nós fazemos com as contestações. Ele é distribuído como um processo autônomo. Ele é distribuído por dependência, porque ele tem uma vinculação com o processo de execução, obviamente, porém ele é um processo autônomo. Ele não corre conjuntamente nos mesmos autos ali do processo de execução. Tudo bem? O prazo para apresentação dos embargos à execução é de 15 dias a contar da citação do executado. Prazo padrão para a defesa do Código de Processo Civil, não precisa se preocupar com isso. 15 dias, embargos à execução, a partir da citação, obviamente. Os embargos, para que eles sejam apresentados, eles não exigem garantia. Então, não é necessário que, para a apresentação da sua defesa, o executado garanta aquela dívida que está sendo cobrada na execução ou, então, outra obrigação que esteja sendo cobrada lá. Principalmente nos casos de execução por quantia certa, muitas vezes surge essa dúvida. Para eu embargar, eu preciso garantir a dívida, eu preciso apresentar um bem ou depositar um valor que garanta que, se eu perder, eu vou pagar? Não. Os embargos de execução, eles podem ser apresentados pelo executado independente de garantia. Tranquilo? Pessoal, nesse mesmo prazo de 15 dias, que é o prazo para oposição dos embargos à execução, o executado pode pedir pelo parcelamento da sua dívida. Só que nesse caso, ele vai estar reconhecendo que ele deve. Então, ele abre mão dos embargos à execução. Então, vamos lá. Quando o executado ele é citado, ele tem algumas opções. Primeiro, pagar a dívida. Segundo, se ele não concorda, se ele acha que ele não deve, ele vai opor embargos à execução. Terceiro, ele deve, mas ele não tem como pagar. Então, ele vai pedir o parcelamento daquela dívida. Só que quando ele pede para parcelar, ele está assumindo que aquela dívida existe, que ela é exigível, que está tudo correto. Então, ele não pode, ao mesmo tempo, pedir o parcelamento e entrar com embargos à execução. Vocês entendem que é uma incongruência? Então, ou uma coisa ou outra. Esse pedido de parcelamento também, pessoal, ele depende de alguns requisitos. Ele tem que depositar determinado valor, só pode ser em até 6 parcelas, ele tem que antecipar o pagamento dos honorários. Então, enfim, não é tão simples assim, porque ele não pode ser usado como uma medida de prolatar, de postergar o pagamento da dívida. Então, em resumo, pode ser requerido o parcelamento no mesmo prazo de 15 dias dos embargos à execução, só que nesse caso você não vai poder apresentar a sua defesa porque você está assumindo a dívida. Então, ou pede o parcelamento ou então embarga. Lembrando, gente, que o prazo para pagamento no processo de execução de título extrajudicial é de 3 dias. O executado é intimado para pagar em 3 dias, apesar do seu prazo de defesa ser de 15. Então, não confundam esses prazos, tudo bem? Os embargos de execução, eles têm matérias específicas que podem ser alegadas. Nesse caso especificamente, o Código de Processo Civil ele vai trazer algumas das matérias que eu destaquei aí para vocês, por exemplo, a inexigibilidade do título,
o fato de já ter sido quitado, o fato de ser uma obrigação que não é exigível, que está prescrita, enfim. Ou então, a penhora incorreta, a gente tratou também quando a gente falou de penhora, que existe uma preferência de bens a serem penhorados trazida pelo Código de Processo Civil, então em sede de embargos de execução pode também ser alegada que a penhora não foi realizada corretamente porque não seguiu a ordem, por exemplo. Enfim, o Código de Processo Civil traz diversas hipóteses, só que ao final ele traz também uma possibilidade um pouco mais ampla, que é a de que qualquer matéria que seria lícito alegar em defesa de processo de conhecimento também vai ser possível de ser alegado em processo de execução. Ou seja, não vai existir assim uma peculiaridade em relação ao processo de execução em relação ao processo de conhecimento, porque todas as matérias que podem ser alegadas no processo de conhecimento também poderão ser no processo de execução. Apesar de ser interessante sempre a gente dar uma olhada no código nessas hipóteses especiais que muitas vezes não nos passa assim pela mente de uma maneira espontânea, mas que o código indica pra gente. Pessoal, os embargos à execução não podem ser usados, inclusive recursos e eventuais outros instrumentos de defesa, como forma de protelar o cumprimento da obrigação. Então, eu não posso opor embargos à execução com o único fim de atrapalhar o curso da execução, de fazer com que demore mais, de instalar uma discussão para que eu ganhe um prazo para não realizar o pagamento daquilo que eu devo, para realizar o cumprimento da obrigação que eu tenho que cumprir. E os embargos opostos com esse objetivo são chamados embargos protelatórios, ou seja, aqueles embargos que não têm fundamento, mas que eu vou opor só para dar uma aliviada para o meu lado, entendeu? Para demorar um pouco mais, para eu conseguir travar os trâmites da execução. Nesses casos, gente, os embargos, quando o juiz pega e percebe que claramente esse é o objetivo da parte, ele liminarmente vai rejeitar os embargos, não vai conhecer dos embargos e ainda pior, vai aplicar uma multa. O executado, além de cumprir a obrigação, vai ter que pagar uma multa por ter oposto esses embargos protelatórios. Tudo bem? Outra questão importante de saber, justamente para evitar que esses embargos sejam utilizados como uma forma de atrapalhar, de colocar obstáculos à execução, os embargos, em regra, não suspendem o curso da execução. Eles não têm efeito suspensivo. Então, quando eu oponho embargos, aquela execução que foi ajuizada pelo exequente, ela vai correr normalmente com a consecução de todos os atos expropriatórios. Então, enquanto eu ainda estou discutindo minha defesa, pode ter penhora, pode ter adjudicação, pode ter arrematação. Todos aqueles atos expropriatórios que a gente já tratou, eles vão continuar em prosseguimento, mesmo com a oposição dos embargos, porque os embargos não têm efeito suspensivo. Mas pode ser atribuído efeito suspensivo aos embargos por uma decisão judicial, se o juiz verificar que naquele caso existem 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano, e 2. Que a execução esteja garantida. Então, gente, observem, preste atenção nesse detalhe. A oposição de embargos à execução não exige garantia. Então, eu posso opor os embargos sem necessariamente apresentar um bem ou depositar o dinheiro como forma de garantia. No entanto, se eu quiser que esses embargos suspendam a execução, ou seja, que parem de ocorrer quaisquer atos expropriatórios nos autos da execução, eu tenho que garantir. Ou seja, assim, eu faço com que, se eu quiser parar, se eu quiser criar algum obstáculo, pelo menos eu vou apresentar uma garantia que no caso eu perder os embargos, se a minha matéria não for para frente, se eu não tiver argumento de defesa, aquela obrigação que está sendo executada lá, naquele processo da execução, já está garantida aqui. Tudo bem? Então, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, eu tenho que garantir e necessariamente tem que ser observados os mesmos requisitos para concessão da tutela provisória, que são o perigo de dano, ou seja, o risco de que tenha algum prejuízo se os atos expropriatórios continuarem
a ocorrer e a probabilidade do meu direito, ou seja, o mínimo de plausibilidade naquelas alegações que eu estou apresentando ali. Gente, sobre embargos de execução, esses eram os principais pontos que nós tínhamos para tratar. É um instrumento muito simples, muito tranquilo. Fiquem atentos com os prazos de citação, os prazos para apresentação de defesa, porque isso pode eventualmente confundi-los, mas de qualquer forma, nós encerramos aqui essa nossa etapa do curso com os embargos à execução. Espero vê-los em breve no prosseguimento dos nossos demais cursos.